acabou de acontecer. Saíram 6 notícias do Santos que vão te deixar de boca aberta, e eu já aviso, a última é a mais importante de todas. Envolve reforços, dinheiro pesado e o futuro do clube fora de campo. E no final eu quero muito saber a sua opinião. Então, se você é torcedor fiel de verdade, já aperta o botão do like, se inscreve no canal e assiste até o final. Porque tudo isso impacta diretamente o Santos que a gente vai ver daqui pra frente. O Santos vive dias que podem mudar completamente o rumo da temporada, e talvez do próprio clube. O torcedor precisa estar muito atento a tudo o que está acontecendo nos bastidores, porque as próximas decisões envolvem investimentos altos, nomes experientes chegando, jovens sendo protegidos, pressão da torcida e até um possível futuro bilionário com a SAF. O que está sendo costurado agora pode definir não só o time que vai a campo no Paulistão, mas o Santos dos próximos anos. E eu te digo, tem coisa muito grande acontecendo enquanto a bola rola. Depois da saída do Guilherme para o Houston Dynamo da MLS, o Santos ficou com uma lacuna clara no ataque. Não era segredo para ninguém que o elenco precisava de um ponta experiente, alguém pronto, cascudo, que chegasse para resolver e não apenas compor elenco. E dentro desse cenário, o nome de Michael passou a ser tratado como prioridade absoluta pela diretoria. Hoje o plano A do Peixe é ele. E não é conversa solta de bastidor, não. As negociações estão bem avançadas e podem ser concluídas ainda nesta semana. Michael, que perdeu espaço no Flamengo, já deixou claro que quer jogar no Santos. Mais do que isso, topou reduzir salário para vestir a camisa do Peixe. Isso, por si só, já diz muita coisa. O atacante enxerga no Santos uma oportunidade de retomada, protagonismo e sequência. Segundo o jornalista Wagner Frederico, o contrato que está sendo desenhado é de 3 anos, o que mostra que a ideia não é um tapa-buraco, mas um projeto de médio prazo. O valor da operação também chama atenção. O Santos deve pagar cerca de 3 milhões de dólares, algo em torno de 16 milhões de reais, ao Flamengo para fechar a compra definitiva do jogador. É um investimento considerável para os padrões atuais do clube, o que reforça que a diretoria entende que não dá mais para apostar apenas em promessas. É hora de equilibrar juventude com experiência. E aqui entra um ponto crucial, a situação de Robinho Júnior. O menino da Vila é tratado como uma joia, tem mercado europeu forte e já desperta interesse de gigantes como a Inter de Milão, que segundo o jornalista Lucas Musetti, sinalizou uma proposta que pode chegar a 22 milhões de euros com bônus por metas. Mesmo assim, internamente a avaliação da comissão técnica é clara, Robinho Júnior ainda não está pronto para assumir o peso da titularidade absoluta. Juan Pablo Vozvoda gosta do garoto, confia no potencial, mas entende que ele ainda precisa maturar. A ideia não é queimá-lo, nem apressar um processo que pode ser decisivo para a carreira do jogador e para o futuro financeiro do clube. Por isso, a busca por Michael ou Rony faz todo sentido. São jogadores prontos, acostumados a jogos grandes que ajudam não só ofensivamente, mas também na recomposição, algo que Vozvoda considera fundamental para montar sua equipe. Rony chegou a ser o primeiro alvo, mas as exigências do Atlético Mineiro travaram o negócio. Com isso, o Santos acelerou de vez por Michael, e hoje o negócio está muito mais perto de um desfecho positivo. Inclusive, nos bastidores, já se fala que o atacante estaria disposto a fazer ajustes financeiros importantes para fechar com o Peixe, algo que reforça o interesse mútuo. E quando a gente fala de valores, outro nome pesado entrou na discussão. Fábio Sormani revelou que o Flamengo chegou a cogitar ceder Michael por empréstimo, desde que o Santos arcasse com 100% dos salários. Hoje, esses vencimentos giram em torno de 1,5 milhão de reais por mês, o que daria cerca de 19,5 milhões por ano. É muito dinheiro. Por isso, o Santos avalia com cuidado se vale mais a pena pagar esse salário alto ou investir na compra definitiva, diluindo o custo ao longo do contrato. Enquanto o mercado se movimenta, o time vai tentando se ajustar dentro de campo. No clássico contra o Palmeiras em Barueri, o Santos até teve postura, competiu, criou chances, mas voltou a pecar em erros pontuais. Um erro, aliás, que definiu o jogo. O gol do Palmeiras saiu em um bate-rebate após uma falha na saída de bola, e foi isso que decidiu o 1-0. Após a partida, Vozvoda foi muito lúcido na coletiva. Ele reconheceu o nível do adversário, o peso do clássico, mas também destacou que o Santos criou, finalizou e teve uma postura que ele considera correta. Segundo o treinador, o jogo foi decidido em um detalhe, e o time terminou a partida com 2 chutes muito bons, mostrando que não se entregou. A leitura interna é de evolução, mesmo com resultado negativo. Quem também falou após o jogo foi Gabriel Brazão, que voltou a ser especulado no Flamengo. E aqui é importante deixar claro para o torcedor. O goleiro foi direto, sincero e contundente. Disse que o foco dele sempre foi o Santos e sempre será. Garantiu que os rumores não atrapalham em nada seu desempenho e que sua prioridade absoluta é o Peixe. Uma fala que tranquiliza e mostra comprometimento. Mas se por um lado há jogadores demonstrando foco total, por outro a pressão da torcida começa a pesar em alguns nomes. Gonzalo Escobar virou alvo direto após o erro no clássico. A falha na saída de bola que originou o gol do Palmeiras reacendeu uma insatisfação que já vinha de antes. Nas redes sociais, após a divulgação de imagens do treino regenerativo, muitos santistas pediram a saída do lateral esquerdo. Escobar voltou a ser titular após a venda de Souza para o Tottenham, em uma negociação que rendeu cerca de 15 milhões de euros ao clube.
A diretoria, no entanto, não entende que a contratação de um novo lateral esquerdo seja prioridade neste momento. Hoje, além de Escobar, a única opção é o jovem Vinícius Lira da base. Os números de Escobar também não ajudam muito na defesa do jogador. Em 77 jogos pelo Santos, ele marcou apenas um gol e deu 3 assistências. Para um lateral de características mais defensivas, ainda assim, a participação ofensiva é considerada baixa. Para efeito de comparação, Souza participou de 3 gols em apenas 29 jogos em 2025. Outro ponto que pesa é o contrato. O vínculo de Escobar vai apenas até dezembro, o que significa que a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Isso faz com que o debate sobre sua permanência fique ainda mais quente nos bastidores. E falando em bastidores, o Santos também se movimenta no meio de campo. Depois de encaminhar Michael, o Peixe fez uma oferta ao Flamengo pelo volante Alan. A proposta, segundo a RTI Sport, prevê um empréstimo até dezembro de 2026, com opção de compra ao fim do contrato. O modelo agrada ao Santos porque não gera impacto imediato no orçamento. O Flamengo, porém, tenta impor um gatilho de compra obrigatória, caso Alan participe de 50% dos jogos do Santos no Campeonato Brasileiro. A diretoria santista analisa essa condição com cautela. Alan tem 28 anos, experiência em alto nível e agrada a Vojvoda justamente pela leitura tática e capacidade de ajudar na transição defensiva, um ponto sensível do elenco atual. Desde 2023 no Flamengo, Alan soma 87 partidas, sem gols ou assistências, e nunca conseguiu se firmar. Lesões e concorrência pesada atrapalharam. Agora, a chance de sair ganha força, e o Santos vê nisso uma oportunidade estratégica. Enquanto tudo isso acontece dentro de campo, fora dele o clube vive talvez o maior debate de sua história recente. Existe, sim, uma proposta bilionária para transformar o Santos em SAF. A oferta, ligada à família Santo Domingo, da Colômbia, gira entre 800 milhões e 1 bilhão de reais, além da disposição para assumir integralmente as dívidas do clube. Somando tudo, o valor de mercado do Santos poderia ultrapassar os 2 bilhões de reais. O problema? O estatuto. Hoje, ele impede a venda de mais de 49% do controle. Nenhum investidor aceita colocar esse dinheiro sem ter o comando majoritário. Por isso, o clube precisa alterar o estatuto, o que exige aprovação do Conselho Deliberativo e dos associados. É um processo lento, político e delicado. A diretoria, com apoio da XP Investimentos, já discute o tema desde maio de 2025. A proposta prevê preservação total da identidade do clube. Nome, escudo, cores, hino e cidade não seriam alterados. Mesmo assim, a decisão final não passa só pelo dinheiro, mas pela coragem política de mudar o rumo do Santos. Enquanto isso, o Peixe tenta se reorganizar no Paulistão. Com 3 pontos, ocupa o meio da tabela e volta a campo no próximo domingo, às 20h30, contra o Guarani, em Campinas. Um jogo importante para dar resposta, recuperar confiança e mostrar que, apesar de tudo, o Santos segue vivo, competitivo e em reconstrução. Agora eu quero saber de você, torcedor. Vale a pena investir pesado em Michael? Você concorda com a cautela em relação ao Robinho Júnior? Acha que o Santos deveria aceitar os termos do Flamengo por Alan? E sobre a SAF, você é a favor dessa mudança histórica ou acredita que o clube deve seguir outro caminho? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse debate é do tamanho do Santos.